Boa noite para você, mais uma vez aqui, estamos juntos para mais uma noite de aprendizado, mais um dia aí onde nós vamos nos preparar. Quero agradecer a Deus aí pela sua presença, desejar para você que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e Shalom, né? Shalom significa paz e prosperidade, né? Que esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Por isso nós estamos aqui mais uma vez juntos para aprendizado da palavra de Deus aí. Obrigado pela sua presença. Mais uma vez aqui na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos juntos aí. Então vamos aprender mais um pouquinho. Recapitulando que nós já passamos aí por 3 estudos aí sobre a primeira parte aí da criação de Deus, os 7 dias da criação. Depois nós falamos sobre a queda do homem, a criação de Deus, né, do homem, depois a queda. E a semana passada nós vimos aí falando aí o surgimento da maldade, como que surgiu a maldade. E aí a partir de então nós vimos aí que o homem pecou e passou a ser um ser mortal devido ao pecado. O pecado entrou na raça humana e por ter entrado na raça humana o homem passa agora a ser um ser limitado por causa da justiça de Deus contra o pecado. Hoje nós vamos falar sobre a religião da folha de figueira. Você pode até achar estranho o nome, né? Mas o que é isso? Existe isso? Tem alguma coisa nesse sentido na Bíblia? Tem, e a gente vai aprender junto hoje. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus aí que possa estar nos abençoando nesse tempo aqui e você possa aproveitar mais um momento de aprendizado da palavra de Deus. E eu quero ser o canal de bênção sobre a sua vida. Simplesmente transmitir. Temos aqui a Bíblia, aqui 2 exemplares de Bíblia, temos a apostila aqui só para nos ter como referência os tópicos dos assuntos, mas para levar direcionamento e conhecimento para você, tá bom? Vamos orar? Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, ao Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai, na TV Itajubá para levar um ensinamento da Tua Palavra para todos aqueles que têm necessidade de conhecimento. Sabemos, ó Pai, que o que nós conhecemos do Senhor, ó Pai, é muito pouco. E agora, Pai, quando nós resolvemos aprender um pouco mais, nós estamos parando as nossas atividades para que nós possamos se dedicar um pouquinho a mais. E eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa estar usando a minha vida para transmitir a Tua verdade. Que não apareça aqui o Marcelo, mas apareça a vontade do Senhor, o Teu querer, o Teu plano para com as nossas vidas. Eu louvo e agradeço a Ti, Pai, por mais uma vez estarmos juntos aqui. Mais uma vez eu peço a Tua bênção, Pai, sobre a vida do Leandro, sobre a vida da Aline, que está junto conosco aqui nesse dia, pela vida do seu Carlos, por todos, ó Senhor Deus, que têm se empenhado de estar aqui se preparando e nos ajudando nesse ensino da Tua Palavra. É o que eu Te louvo e Te agradeço, e agradeço por cada pessoa que está parando agora para aprender um pouco mais dos ensinamentos do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos lá então, pega aí a Bíblia sua aí, vai lá em Gênesis, estamos lá fechando essa parte aqui de Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? A partir do momento que aconteceu o pecado, o que foi o pecado? Comeram do fruto proibido, né? Semana passada eu falei maçã, gente. A gente fica tão negócio na cabeça que eu acabei falando maçã no estudo. É o fruto proibido, tá? Acabou entrando maçã, mas a gente não sabe qual fruto foi. Então vamos lá. Pegaram, comeram do fruto proibido e a partir do momento os seus olhos foram abertos e passaram a ser conhecedores do bem e do mal. O que aconteceu imediatamente quando eles comeram do fruto? Hoje eu vou dar ênfase nisso aqui para você aprender. Gênesis 3:7 diz assim, ó, nessa versão: os olhos dos dois, no caso agora Adão e Eva, tá? O homem e a mulher, se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Uma outra tradução fala, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram, né? Fizeram roupas, né, de folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, o que aconteceu nesse momento aqui, só para você entender? Todos os dias, Deus vinha na viração do dia para ter um encontro com o homem e com a mulher, para conversar com os dois. Mas nesse dia algo diferente aconteceu, porque a partir do momento que eles perceberam, quando eles comeram do fruto proibido, que eles estavam nus, eles olharam para dentro de si e falaram assim: como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus desse jeito? Estando nu. Não podemos, precisamos de alguma forma criar um meio
para nos apresentar diante de Deus. Por quê? Porque a partir daquele momento, perdeu-se a inocência. E eles começaram a ser conhecedores do bem e do mal. E quando eles olharam e perceberam que eles estavam mas como que nós vamos nos apresentar diante de Deus desse jeito? E aí o que acontece? A palavra de Deus nos mostra que Deus vem na viração do dia, e quando eles ouvem os passos de Deus ali caminhando ali pelo jardim, eles estão escondidos, e aí mesmo assim eles estão escondidos, e aí Deus vai fazer aquela pergunta: onde vocês estão? Aí eles falam: nós percebemos que estávamos nus e nos escondemos. E aí Deus falou: quem te fez saber que você estava nu? E aí tem toda aquela história que a gente já passou nos outros estudos. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eles quiseram, de alguma forma, criar um meio para se apresentar diante de Deus. E é isso que o homem tem feito nos dias atuais. Todo homem tem tentado, de alguma forma, o homem e a mulher, criar meios para se apresentar diante de Deus. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Porque uma coisa que eu quero que vocês percebam: a primeira reação que o pecado gera na vida do ser humano é uma coisa que se chama vergonha. Toda vez que nós cometemos alguma coisa errada, possa ser o prazer que gerar, depois a gente nos dá uma coisa que se chama vergonha. E é tão claro que é uma coisa que se chama vergonha que ninguém quer que você saiba, ou que alguém saiba. Uma das coisas mais difíceis, né? Eu fiz quando eu era pequeno lá a primeira comunhão, é uma coisa que se chama lá dentro do catolicismo, é se confessar. Como é difícil se confessar. Por que é difícil se confessar? Porque você tem que falar dos seus erros para alguém. É torturante. É algo muito difícil você fazer isso, é abrir a sua boca para confessar. Por quê? Porque você tem que expor as suas vergonhas. E o que nós usamos normalmente para nos guardar e as nossas vergonhas ou os nossos erros não serem expostos? Nós usamos uma arma mortal para a nossa vida que se chama mentira. A mentira é a arma que nós usamos para esconder, para nos proteger, entre aspas, das nossas vergonhas serem reveladas. Então, uma coisa que eu quero que você entenda: a primeira coisa que o pecado gera na vida do homem chama-se vergonha. Ninguém quer que os seus erros sejam expostos. Ninguém quer que as suas falhas cheguem no conhecimento de alguém, porque se chega, a primeira sensação que nós sentimos é vergonha. E é isso que o pecado faz. O pecado nos tira esse privilégio de estar na presença de Deus. Por quê? Porque gera vergonha, tristeza. Não, ninguém pode saber. Então, aí se não pode saber, o que eu faço? Não, esconde isso daqui. E se alguém perguntar alguma coisa para você disso aqui? Não, fala isso. Aí entra a mentira. Não, mostra essa coisa. Não fala disso não, porque se falar vai ficar ruim para mim. Vergonha. Então, isso que eu queria deixar bem frisado aqui. E aí o homem, ele tenta de alguma forma criar um meio. O que nós vamos fazer agora? Deus vai vir aqui. O que a gente precisa? Vamos correr atrás de alguma coisa. E aí eles correram lá, fizeram folha de figueira, cobriram e mesmo assim ficaram escondidos da presença de Deus. Mesmo assim ficaram escondidos, até quando Deus vai conversar com eles. Aí vem a outra coisa que o pecado gera, a acusação. A outra coisa que o pecado gera chama-se acusação. Por quê? Quando Deus pergunta: você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? A mulher que o Senhor me deu do fruto proibido e eu comi. Aí começa a acusação. E começa, vai para outro, ou seja, perde-se uma coisa que se chama a oportunidade do arrependimento. Porque a primeira coisa que o pecado faz é a gente apontar. Quando a gente erra, normalmente a gente quer apontar: mas você que errou, mas você que fez errado, mas você que me induziu, você que aquilo outro. Esse é o problema do pecado. Quando se torna conhecedor do bem e do mal, acontece esse tipo de situação. Continuando aqui, todo ser humano na face da terra, desde o lugar mais lá na Antártida até o lugar mais alto que existe no planeta, desde a África à Oceania, qualquer lugar, desde o indiano até o budista, qualquer um, todo ser humano na face da terra que já existiu, que ainda vai existir, ele tem um vazio dentro dele. Todo ser humano tem, homem, mulher, todo ser humano. E que vazio é esse? Esse é um vazio da necessidade de Deus. Todo ser humano, ele é desesperado por Deus. Como ele não sabe disso, como ele não tem, ele cria subterfúgios para de alguma forma ele tentar achar que aquilo que ele criou, alguma forma que ele criou, alguma forma que é Deus.
Então, quando a gente vê assim os índios, quando eles não tinham conhecimento ou eles não têm, eles dizem que o jacaré é Deus, ele diz que a cobra é Deus, ele diz que a lua é Deus, ele diz que o sol é Deus. Então o ser humano ele começa a criar porque ele tem necessidade de se achegar a Deus. Há uma necessidade, há um vazio. E quando ele não consegue descobrir isso, normalmente o que ele faz? Ou ele vai para a bebida, ou ele vai para a droga, ou ele vai de alguma forma criar, tentar satisfazer esse vazio existencial que tem dele. E quando não, o que ele cria? Ele cria uma coisa que se chama, segura isso aí, isso aqui é forte, uma coisa que se chama religião. O homem tenta criar alguma forma e aí ele cria uma religião. A palavra religião significa religar. Religar o homem a Deus. Só que o homem ele cria do jeito dele. E não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Quero te mostrar o que acontece aqui. Adão e Eva, eles tentaram de alguma forma criar a forma deles para se apresentar diante de Deus. E o homem cria de alguma forma a sua forma para se apresentar diante de Deus. O que ele faz? Faça boas obras porque Deus vai te aceitar. Seja um bom cidadão, frequente uma igreja, você precisa ir para uma igreja, faça o melhor que você puder e Deus vai te aceitar. Então o homem fica de alguma forma, não deseja mal para ninguém, não roube, não mate, ele fica de alguma forma tentando criar meios para se aproximar de Deus. E uma coisa que diz aqui na palavra de Deus, Efésios 2, versículo 8 e 9, presta atenção, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem por mérito nosso. A salvação não vem por aquilo que nós podemos fazer. A salvação vem por aquilo que Ele fez por nós. O que Jesus Cristo fez e faz por nós. Sabe por quê? Porque se fosse pelo nosso mérito, por alguma coisa que nós podemos fazer, eu ia chegar lá no céu, você ia chegar lá no céu e falar assim: mas o que você fez para você estar aqui? Eu fiz isso, eu ajudei as pessoas, eu ajudei os pobres, e você? Mas você só fez isso? Eu fui pastor, visitei aquilo. Aí seria uma forma que você iria por meritocracia. E ninguém vai para o céu por meritocracia. As nossas obras e o que nós fazemos é para recompensa. É uma palavra que a palavra de Deus chama de galardão. É o que Deus vai nos dar depois que nós conquistarmos em primeiro lugar a salvação. Então a salvação não vem pelas obras, não vem para que a gente não possa ficar se gloriando. Eu fiz isso, foi eu que fiz aquilo outro, eu estou salvo porque eu fiz isso. Eu quero mostrar um texto aqui para você muito interessante. Está em Lucas 18, do 9 ao 14. É uma parábola que Jesus Cristo traz esse ensinamento que vai esclarecer exatamente isso que eu quero mostrar para você. Lucas 18, do 9 ao 14, eu já deixei adiantado aqui nessa outra Bíblia para você entender. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, Jesus falando, que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que aconteceu? Ali Jesus está mostrando 2 homens. Quem que era o fariseu? O fariseu era o religioso. Era aquele que estava ali, batia cartão na igreja, ali, vamos trazer para os dias de hoje, ali, batia cartão, fazia tudo tal, só que o sentimento dele, ele jejuava. Está errado jejuar? Não está. Está errado dar o dízimo? Não está. Mas olha a situação que ele se coloca diante de Deus: eu não sou como os demais homens, que são ladrões, que são avarentos, que são adúlteros, e eu não sou como esse publicano. O que era o publicano? O publicano era um cobrador de impostos, que era odiado, porque ele era um judeu que trabalhava para Roma,
para os romanos. Então ele cobrava imposto do seu próprio povo, então ele era odiado. E esse publicano, a palavra de Deus diz que ele à distância não ousava nem erguer os olhos para o céu, antes batia no peito e falava: Deus, sê propício a mim, ou Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um homem pecador. E Jesus fala: foi esse homem que saiu justificado da presença do Senhor. Foi esse homem que conseguiu e alcançou, porque ele olhou para dentro, ele reconheceu que havia uma mudança, enquanto que o religioso não saiu justificado. Por quê? Porque ele colocou as obras e o que ele fazia acima do que ele era. Então, uma coisa que eu quero que você entenda aqui: Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes e olhemos para dentro de nós e não julguemos as pessoas que estão ao nosso lado. Então, não é aquilo que nós fazemos que vai fazer com que nós possamos alcançar a salvação. A salvação vem por uma coisa que se chama sangue. Aí agora eu quero que você entenda. Por quê? Quando o homem e a mulher pecaram lá no Jardim do Éden, eles cozeram folha de figueira e se apresentaram diante do Senhor. Mas Deus falou assim: não é desse jeito. Não é da forma que vocês acham que tem que ser. Olha o que acontece agora. Gênesis 3, volta lá no comecinho, Gênesis 3, agora no versículo de número 21. Agora é da forma de Deus. Olha o que aconteceu. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu a Adão e sua mulher. Ou seja, eles chegaram com roupa de figueira, querendo estar na presença de Deus, do jeito deles. E Deus falou assim: não é desse jeito, é do meu jeito. Até para você se retornar para mim, até para você se aproximar de mim, eu vou criar o jeito para você se aproximar de mim. E aí o que Deus faz? Deus, ele faz um sacrifício de um animal para tirar sua pele e cobrir o homem, cobrir a nudez, cobrir a sua vergonha, cobrir o seu pecado. O pecado precisava ser coberto. E qual foi a forma como que Deus fez? A partir do momento onde ele pega um animal e faz um sacrifício. Então, uma coisa que eu quero que você entenda: a única forma, e isso aqui é forte, de ser perdoado o pecado do homem e da mulher é através de sangue. Por isso que se fala muito assim, depois nós vamos levar mais para frente: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue que cobre. Eu quero mostrar mais um texto aqui para você. Vai em Gênesis agora, capítulo de número 4, nós vamos falar de Caim e Abel. Eu quero mostrar algo aqui muito forte, mas muito forte, que na maioria das vezes a gente não percebe. Gênesis capítulo 4, vamos te mostrar aqui, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, deu à luz Caim. Primeiro, disse ela: com o auxílio do Senhor eu tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Tudo bem, conhecemos os dois primeiros. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto ou o seu semblante? Se você o fizer bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado, de novo, o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ô filho, o pecado está batendo na sua porta, você se irou com o seu irmão, por quê? Não, eu só quero que você acerte a sua vida, você melhore o que você está fazendo, você não está fazendo da forma correta, não é para você ficar com raiva do seu irmão, é para você se consertar. O que Deus estava querendo fazer com Caim era conserto, e ao invés dele se consertar, ele odiou o irmão, e Deus falou: cuidado, o pecado está batendo perto de você. Aí a gente sabe o que vai acontecer. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Sou eu que tenho que ficar cuidando do meu irmão? E disse o Senhor: segura aqui essa resposta.
o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Deus está dizendo aqui algo muito sério. Deus ali, por mais que Caim tivesse ali de alguma forma tentado esconder ou ter dado aquela resposta dura para Deus, falou assim: por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Eu sei lá do meu irmão, não sei do meu irmão, sendo que ele sabia o que ele tinha feito com o irmão. Aí Deus falou assim: escute, o sangue do seu irmão está clamando. Deus ouviu uma voz do sangue. Ou seja, a partir do momento que ele mata o irmão e o sangue dele se escorre pela terra, toca o chão, Deus ouve uma voz do sangue. Deus ouviu a voz do sangue e falou assim: eu ouço a voz do sangue do seu irmão. Isso aqui é muito forte. Deus está falando assim: um sangue inocente foi derramado e eu tô ouvindo essa voz, e essa voz está clamando. O que eu quero mostrar isso aqui para vocês em relação a assim, quando Deus fez o sacrifício do animal e vestiu a Adão e Eva e os expulsou para fora do jardim do Éden, Deus estava mostrando o que ele iria fazer lá na frente com aquilo que nós conhecemos, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente olha, e quando eu falo isso, eu vou repetir algo que você deve conhecer também, porque eu também fiz parte do catolicismo, aquela parte da missa que diz assim: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. Por muitas vezes eu repeti, tem muitas pessoas que repetem, mas não sabem, mas o que é isso? Cordeiro de Deus. Porque a partir do momento, e aí eu quero mostrar um pouquinho agora o que vem a ser o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando a gente olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro de Deus, ele precisava ser morto. E o Cordeiro de Deus que foi morto se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando a gente olha a principal diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é o sacrifício, a forma como foi feito o sacrifício. Por quê? Porque, queridos, agora no Antigo Testamento, que agora a gente começa a ver, a gente viu a criação aqui, tudo é purificado através do sangue. E eu quero mostrar algo aqui para você que é muito interessante. Como nós vimos aqui, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A partir do momento que começa o Antigo Testamento, Deus vai escolher um povo, Deus vai escolher uma nação, Deus vai escolher um homem, esse homem se chama Abraão. E Deus começa a traçar uma rota, uma trajetória com esse homem para ele ser o pai da fé, ou o pai de multidões. Na verdade, o nome dele antes era Abrão e a sua esposa era Sarai. E aí Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, que é pai de multidões, pai de muitas nações. E ele passa a ser o pai considerado o pai da fé. E esse homem chega a um momento onde Deus vai pedir, depois que a Sara consegue engravidar, depois de tantos anos, um sacrifício, que é levar o seu filho até o altar e ser sacrificado. O seu único filho, o filho da promessa. E quando ele leva Isaac, ele coloca ele no altar, e no momento onde ele pega o cutelo, vamos chamar hoje como fosse uma faca, e ele vai degolar o filho, o anjo brada do alto do céu e diz: não faça isso, porque Deus viu que você tinha coragem de entregar o seu próprio filho para ele. Mais uma vez envolvendo sacrifício, mais uma vez envolvendo sangue. E aí quando a gente chega mais um pouquinho mais para frente, ainda no Antigo Testamento, quando Deus envia Moisés, aí agora vem uma forma que acontecia no Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? Depois eu vou ler aqui para você entender. No Antigo Testamento, quem era sacrificado no lugar do homem era o animal. O animal, ele levava a culpa do homem. Como isso acontecia? O homem colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele trazia ali o cordeiro, e na hora que ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele confessava o seu pecado diante do sacerdote, e ali ele olhava para o animal, e é como que a culpa dele fosse transferida para o animal.
e na hora que iria sacrificar o animal, isso aqui é muito forte, ele tinha que ficar olhando no olho do olho, o olho dele com os olhos do animal, e o sumo sacerdote ali sacrificava o animal, cortava ali a jugular, e ele tinha que olhar e ver o animal morrer, para que ele entendesse que o animal estava pagando a culpa do seu pecado. Isso era muito forte, isso era o que se fazia. E o sumo sacerdote, ele tinha uma outra atribuição, esse era o sacerdote. O sumo sacerdote é o que entrava em dois ambientes. Deus, ele manda construir no Antigo Testamento um lugar que se chama lugar santo e o lugar santo dos santos. Entre um local e o outro havia um véu que separava esses dois ambientes. Esse véu trazia o lugar santo, que era onde ficava a mesa com os pães, o candelabro, que é a menorá, tá? E o altar do incenso. Quando passava depois ali daquele local onde havia o véu, ficava o Santo dos Santos, que ficava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança ficava os 10 mandamentos, ficava a vara de Arão e ficava o maná que Deus mandava do céu. Era um exemplar que ficava lá. Só que o sumo sacerdote, ele só podia entrar lá uma vez por ano, uma única vez. E ele tinha toda uma preparação para adentrar neste lugar. E ele sacrificava o animal, fazia toda uma preparação, havia todo um ritual que ele tinha que ir com uma corda amarrada na cintura ou nos pés, e ele tinha que, se por acaso a vida dele não estivesse em total consagração, e ele viesse a morrer lá dentro, ninguém podia entrar lá para tirar ele, então a corda ficava do lado de fora, então as pessoas vinham e puxavam ele para fora, para quando que a glória de Deus se manifestasse, ele pudesse estar presente. Mas se ele tivesse em alguma situação que não tivesse totalmente purificado, a glória de Deus, quando se manifestava no Santo dos Santos, fazia com que ele viesse a morrer. E aí tinham que puxar ele com a corda para fora. Isso aqui é só para você entender o que era o Antigo Testamento. Eu dei uma baita de uma pincelada para você entender. Mas eu quero que você abra comigo lá em Hebreus. Abre agora em Hebreus, capítulo de número 9, para que você possa entender exatamente isso aqui. Hebreus é lá no finalzinho da Bíblia. Você pode estar abrindo lá, você abre Apocalipse aí, pode até dar uma marcha rezinha aí. Ele é até grande, tá? Então, tem 13 capítulos, tá? Vai em Hebreus 9, a partir do versículo de número 15. Eu dei toda essa explicação para a gente agora ler o que Jesus Cristo fez por nós. Por essa razão, versículo 15, Hebreus 9, 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, que é o Novo Testamento, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, que é o Antigo Testamento. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e os aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Olha como é forte isso aqui. Sem sangue não há perdão. Isso aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Tudo se purifica através do sangue. E agora, o que acontece? Versículo de número 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus,
para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma única vez no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, queridos, o que a gente está querendo, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o sacrifício de Jesus é Ele que nos purifica, é Ele que nos limpa, é Ele que nos transforma. Então, uma coisa que eu quero que você entenda, não é a religião. Nós precisamos ter uma aproximação através de homem e mulher, através de filho e filha do Senhor. Deus não nos chama para pertencer à denominação X, Y ou Z, tanto é que no céu não tem isso. O que nós precisamos é nos aproximar e saber que Deus tem trabalhado por nós. Deus nos chama para viver algo maior e superior. Em Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus tem trabalhado para nós, para aquele que nele espera. Deus tem coisas grandes para nós. Então, queridos, o que Jesus veio fazer por nós, e o que aquele sacrifício na saída do paraíso, na saída do Éden, que foi feito por Deus para colocar vestes no homem, é Deus querendo mostrar: meu filho, você tem que se aproximar de mim da forma como eu criei, da forma como eu tenho, porque a única forma de cobrir vocês, de cobrir a nudez de vocês, de cobrir a vergonha de vocês, vai ser somente através do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É Ele que nos limpa, é Ele que nos lava, é Ele que tira. Por isso, querido, a cobertura do sacrifício de Jesus. Por isso que eu e você, nós precisamos reconhecer o que Ele fez por nós. Porque quando eu e você reconhecemos o que Jesus Cristo fez por nós, o sangue dele está sobre a nossa vida. O sangue dele está nos limpando. É o sangue dele que nos purifica. É o sangue dele que nos torna mais alvos do que a neve. 1 João 9, nós estamos aqui, eu estou aqui em Hebreus, vai pertinho aí que você vai entender um pouquinho mais aqui. E aí a gente já está perto de encerrar o estudo de hoje. Tá? Vai aí, é pertinho de Apocalipse também. 1 João 1:9 diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, queridos, é Jesus Cristo que nos purifica, é Jesus Cristo que nos limpa, é Jesus Cristo que nos transforma, é Jesus Cristo que nos mostra a forma de nos aproximarmos de Deus. Por isso que Ele veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Nós não temos nenhuma forma de pagar os nossos pecados. Nós somos culpados, nós somos homens e mulheres que falham. E a única forma é o sangue. Da mesma forma como o sangue de Abel tocou o chão e clamou, e Deus ouviu a voz do sangue de Abel, quando Jesus Cristo se estendeu na cruz, e ele ficou pendurado ali de 3 a 6 horas ali naquela cruz, e o seu sangue desceu por aquela madeira da cruz e toca ao chão. Se o sangue de Abel clamou, imagine o sangue puro e santo de Jesus na cruz, quando foi vertido e tocou o chão. O quanto esse sangue foi levantado, quanto esse sangue não falou, o quanto esse sangue não clamou. E sabe qual é o clamor? É aquele que Jesus Cristo disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus até hoje, Ele está como nosso intercessor. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
É Ele que nos transforma, é Ele que nos limpa, é Ele que nos guarda, é Ele que nos cobre, e é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, eu e você, queridos, para que nós possamos ter a salvação, nós precisamos reconhecer o que Ele fez por nós. É o que Ele fez, não é o que nós fizemos, é o que Ele fez. Por isso, nós precisamos entender que é Ele que nos dá a salvação. Não é mérito nosso, é mérito de Jesus Cristo, se é que podemos falar isso. É Ele que nos deu a salvação. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos ser lavados, precisamos ser sarados, precisamos ser limpos. E só Ele que pode nos purificar. Não é eu criando a minha forma, não é. Que você tem que ser um bom cidadão? Maravilha. Que você tem que ser um ótimo pai, uma ótima mãe? Ótimo. Mas não é isso que te leva para o céu. Não é isso. Quem nos leva para o céu é o sacrifício de Jesus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Antigo Testamento, sangue de animais era para mostrar que o cordeiro não era um cordeiro animal, mas sim o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus queridos? Então, esse é o ensino de hoje. Esse é um ensino para que você possa saber que Ele levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Pedro 2, 24, 25 diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Porque nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então é Ele que nos atrai, é Ele que nos chama, é Ele que quer te cobrir, é Ele que quer te guardar, é Ele que quer nos proteger, e Ele nos cobre pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para a gente agradecer a Deus pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por cada um de nós. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, mais uma vez, pela oportunidade que temos, ó Pai, de aprendizado da Tua Palavra. Por mais uma vez, ó Pai, entendermos que ali no Éden, Senhor Deus, a partir do momento que o homem tentou de alguma forma se aproximar do Senhor, o Senhor quis demonstrar que não é da forma do homem. Nós não temos meios para totalmente nos achegarmos, a nossa forma é falha, mas a forma como o Senhor demonstrou, mesmo ali criando roupas de pele de animal, que havia necessidade de um sacrifício. E esse sacrifício, o preço foi pago, o preço é preço de sangue, e foi o sangue do Cordeiro, e foi o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio, que pagou aquilo que era impagável. Nós não tínhamos condições de dar conta do nosso pecado, mas Jesus Cristo, por isso Ele é o nosso Senhor, por isso Ele é o nosso Salvador, levou na cruz do Calvário a dor, o sofrimento, e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, em tudo aquilo que Ele fez, nos purifica e nos limpa. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer o sacrifício do Teu Filho amado. Nós te agradecemos por tudo e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos? Então eu quero agradecer a você que está mais uma vez comigo para ter ficado até aqui e ter entendido. Nós precisamos de relacionamento. Precisamos de relacionamento com o Pai. Você como filho, você como filha do Senhor, tenha isso a cada dia, tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre um novo assunto. Qual que é o novo assunto? Nós vamos falar sobre o novo nascimento, sobre o nascer de novo. Mas tem isso também na Bíblia? Tem. Mas você vai nascer, vai voltar, vai entrar na barriga da sua mãe, vai nascer numa época, vai voltar lá para trás? Como é que vai ser? Isso eu mostro para vocês a semana que vem. A necessidade do nascer de novo. Como é que é isso? Hoje nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo. Hoje nós entendemos que nós precisamos muito além. Precisamos ter um local para congregar? Sim, precisamos ter, porque numa casa não vai caber 20, 30, 40, 50 pessoas. Daqui a pouco não cabe. Então a gente fez, o homem foi lá e criou lá algum local para se reunir.
Ok, é um local para se reunir, mas o mais importante é que Deus quer estar dentro de você. Você é a igreja, você é onde Deus quer manifestar. E é por você que Ele morreu na cruz. Mas para isso você precisa entender o que é o novo nascimento, o que é o nascer de novo. Semana que vem a gente traz esse estudo para você, para clarificar ainda mais o teu conhecimento a respeito do que Deus tem para a sua vida. Comece a entender, Ele morreu na cruz, Ele suportou, Ele pagou o preço e foi preço de sangue. Tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Semana que vem estamos juntos mais uma vez. Deus abençoe e até lá, querendo Deus. Grande abraço.